mistério da vida nos outros mundos, no dito além, quando deixarmos o corpo físico e o mundo terrestre visível pelos 5 sentidos, continua a ser, no século XXI, um mistério. Talvez não devesse ser tanto, mas, quem sabe, dada a pouca eticidade e espiritualidade das vidas, dada a grande violência e muita ignorância que reina ainda na humanidade, talvez assim seja melhor não saber exatamente o que se passa. E contudo, desde há muitos séculos que este mistério é debatido pelos seres humanos, investigado, seja no âmbito dos mistérios antigos da Grécia, do Egito, de Roma, da Pérsia, seja ainda nas religiões que se foram formando e que acabaram por dar uma estrutura semelhante de visão e que no século XXI e mesmo antes já se tornara superficial ou infantil ou demasiado simplificadora, levando sucessivas vagas de seres e de grupos a tentarem clarificar melhor a visão que podemos ter em vida do que se passará após a morte. No século XIX, com o romantismo, com o começo do ocultismo, com as vagas sucessivas de magnetismo, hipnotismo e finalmente espiritismo, nós encontramos uma arremetida forte contra a nossa incapacidade de compreendermos melhor. E nos começos do espiritismo, sobretudo em França, mas também nos outros países da Europa, numerosos cientistas entraram nas fileiras do experimentalismo espírita, tentando compreender melhor a existência de uma vida depois de morte e a capacidade dos espíritos se manifestarem na Terra, e até uma linha que já vinha de antes. Por exemplo, no século XVII ainda, Swedenborg, um visionário, século XVII, XVIII, descrever a vida no além. De qualquer modo, pelo mau estado da humanidade, tão violentada, tão manipulada, tão cindida em ódios, a vida depois da morte e uma autoidentificação maior com o Espírito Eterno não se tem vindo a realizar. E isso deve-nos fazer meditar, volta e meia, neste grande mistério da vida depois da morte. Não só numa linha das artes de bem morrer que se foram desenvolvendo desde a época medieval, no cristianismo, e que no Renascimento até o próprio Erasmo desenvolveu, como é que nós podemos preparar-nos em vida, sabendo morrer para os nossos defeitos, instintos, irritações, violências, para o nosso ego e finalmente conseguirmos, quando chegar a hora, morrermos bem, luminosamente e avançando para os planos espirituais. Esta linha está muito presente também nas místicas e espiritualidades, nomeadamente na islâmica, que no último grau da sua extensão, das suas extensões místicas, Fana, a extinção do eu é apresentada antes que o ser humano se possa unir com a divindade.
sairmos para estes níveis ainda mais misteriosos e difíceis. Vamos então hoje tentar contribuir para uma maior clarificação, lendo um pouco um livro de Bo In Ra, o mestre pintor alemão, que vive entre cerca de 1878 e 1940 e pouco, e que deixou uma vasta obra de grande espiritualidade e que tem nesta imagem de um templo na Grécia uma invocação desse país onde ele teve a iniciação com o seu mestre, a partir da qual recebeu o nome de Bo In Ra, sendo antes de nascimento patronímico nome Joseph Anton Schneider Franken. Ora, esperemos que estas páginas que eu vou ler que possam de algum modo inspirar-vos e fortificarem-vos numa visão e numa compreensão melhor sobre o corpo psicoespiritual e a vida depois da morte. Na sua introdução do seu livro do Além, diz-nos Bo In Ra: os 3 capítulos deste livro propõem-se dar, na medida onde é possível fazê-lo pelo meio da palavra, uma ideia do que é que te espera quando a vida corporal terrestre, desprendendo-se deste mundo dos fenómenos sensíveis aos sentidos físicos, acontece na sua extinção. Tal como um guia de peregrinações ou viagens te fala das zonas da Terra que jamais avistaste, também estas páginas tentam sugerir-te algumas coisas essenciais sobre tal país que tu não conheces ainda, mas no qual um dia, quando morreres depois da morte, encontrarás capaz de experimentar a vida, ainda que tu, neste momento, possas acreditar ou não que tal possa acontecer, possas viver tal experiência. Ao mesmo tempo, simultaneamente, este livro quer-te libertar de muitos erros, de muitas noções erradas que te prendem, que te encadenham, que te limitam quando tu pensas nos seres amados que já partiram. No passado, tal como nos nossos dias, há muitas superstições malucas, muitas crenças cheias de receios que se acumularam só acerca do além, com numerosas imagens fantasiosas, e é necessário verdadeiramente submeter esta misturada a uma séria peneira, a fim de que a tua visão e imaginação não seja doravante, desencaminhada, desorientada. Os únicos que poderão verdadeiramente dizer coisas autênticas sobre o que sucede no post-mortem são as pessoas raras terrestres que, pela sua própria experiência certa e segura, conhecem essa vida para a qual o corpo físico material não é necessário, ainda que elas continuem a saboreá-lo, tal como tu, no seu revestimento terreno, tanto os sofrimentos como os prazeres ou alegrias daqui de baixo. Porque eu, Bo In Ra, sou um desses seres humanos conscientes do além, eu ofereço-te o que é possível formular por palavra, pois nós, os conhecedores, somos sensíveis à ânsia, à nostalgia, à saudade deste mundo que aspira com bom direito a cessar de
ser fechada com um saber secreto. Essa experiência espiritual conscientemente vivida, que importa onde, e por mesmo que sejam poucos, é transmitida por alguns seres humanos. Posso então, o que eu te estou capacitado para te dizer, servir para o teu melhor bem. Possam as minhas palavras conseguir despertar em ti as sensações mais íntimas de tu próprio, a fim que do teu próprio seio brote a certeza que só pode te garantir contra o ceticismo sério, como também contra a tendência a entregar-te sem discernimento a todas as fantasias e mistagogias de cérebros humanos perdidos, desviados, ou excitados, sobreexcitados. É em ti mesmo que tu deves encontrar os critérios de julgamento sobre o que é que contém de verdadeiro e o que contém de falso, as representações que o ser humano forjou desde os tempos mais recuados. Pois só assim ele conseguiu suportar a impenetrável obscuridade dos enigmas profundos que se apresentavam a ele sempre que se encontrava diante de um cadáver. Aqui repito esta pequena parte: é em ti mesmo que deve-se encontrar os critérios do teu julgamento sobre o que é verdadeiro e o que é falso. Este discernimento, este sexto sentido do verdadeiro e do falso, é algo de fundamental de ser desenvolvido na vida e implica, para tal, que nós sejamos o mais verdadeiros possíveis e que mintamos o menos possível e só justificadamente e só para o bem dos seres, e mesmo isto com cuidado. E tentarmos pela voz, pelos gestos, pelas caras, pelos diálogos das pessoas que publicam livros sobre esoterismos ou cabalices ou pseudo-ocultismos e revelações e canalizações, perceber o que é discernir, intuir, sentir, a partir da invocação do espírito interior e do seu discernimento, como que o nosso olho espiritual estivesse mais aberto diante de cada ser, algo que realmente se vai fazendo ao longo da vida, se ela é norteada por uma aspiração e por uma prática espiritual e por uma vida coerente. Esta capacidade de bússola interior que levou até o mestre Dara Chicó, de quem eu tenho publicado um livro que acabei de publicar há 2 dias, Taj Mahal Bahrain, a mistura dos 2 oceanos, a fusão dos 2 oceanos, sobre a mística hindu e islâmica e da base perene que está por trás delas e que é visível interiormente pelas nossas práticas espirituais. Desenvolveu num livro chamado O Compasso da Verdade, a Bússola da Verdade. Possamos, pois, nós desenvolvê-la mais, tirarmos mais atentos, não nos deixando submergir por tanta falsa informação que, em especial, os meios de comunicação derramam constantemente sobre nós, do qual o paradigma mundial é BBC, British Brainwashing Corporation, sempre na lavagem ao cérebro e manipulação das pessoas. E a partir dela, do CNN,
do Sky News e de tantas outras fontes, a informação mundial é altamente manipulada a partir da intencionalidade malévola, desinformativa, castradora, opressiva que reina em certos meios do sistema mundial que, de um modo ou do outro, em grande parte, ou para a grande maioria dos seres mais passivos, os comanda e os, de certa forma, orienta. É, pois, um apelo a desenvolvermos mais uma intuição e discernimento interior e, ao mesmo tempo, de procurarmos fontes luminosas, boas, seguras, seja em canais informativos, e hoje, sobretudo pela internet, nós podemos ter acesso a muitas páginas boas, com os mais diversos títulos. Estou-me a lembrar apenas de uma, do Cosmopolitan Anarchy, Anarquia Cosmopolita, uma página com muita informação, mais ao nível internacional, e depois muitas páginas com informação valiosa sobre alternativas da natureza, dos grupos mais ecológicos, ou como Satish Kumar referia, praticantes de uma ecologia e de uma vivência reverencial, amorosa, interativa fraternamente com os outros seres. Procuremos e encontraremos. Avancemos de novo com Bo Oyenra. O que tu possas crer ou acreditar e que tenhas por verdadeiro não importa muito no caso, pois do que eu te vou falar é independente de tu dares o teu sim ou não. Não é uma doutrina que vai ser dada. Eu, Boinra, mostro-te uma forma de manifestação da realidade. Tu, por enquanto, não podes ainda conhecer, senão através das imagens que brotam da palavra, da língua humana. É muito importante porque há pessoas que se sentem um pouco, e ainda ontem, conversando com uma artista, Mariana, que confessava que o amor não pode ser transmitido por palavras nem por livros, contestando a eu, pois, de facto, são as palavras, a menos que as pessoas sejam muito telepáticas ou possam verdadeiramente comungar com os outros seres e comunicarem reciprocamente o amor, as pessoas precisam que as imagens e as ideias e as forças e as clarificações sobre o amor, suas experiências e vivências, sejam transmitidas pela palavra. Daí o valor dos livros. Ainda que, e Mariana é uma artista bastante iconoclasta, pois alguns livros muito maus, romances de amor fraquíssimos, queimou-os e tem-os em pequenos frasquinhos com os títulos, fazendo assim com que nós tenhamos uma percepção maior de que há muito lixo que, se não devemos queimar, pelo menos, que é o que eu faço, volta e meia, há que deitar no papelão, onde poderão ser reciclados, salvaguardando os bons, os verdadeiros, tal como este que nós estamos aqui a ler. Vais fazer rapidamente conhecimento e vivendo em ti mesmo, neste além, de acordo com a tua medida. Este além que é um domínio de uma manifestação da realidade. Ao longo de todos os tempos, os seres humanos conscientes do além testemunharam a sua realidade. Mas o seu testemunho tornou-se presa de piratas sem mandato e de falsificadores sem qualquer moral ou escrúpulos,
de tal modo que tu não podes mais, hoje em dia, conseguir tirar os nós sem ajuda do que é necessário fazer para evitar que a mensagem dos verdadeiros ou autênticos iniciados não se vá confundir com essas fantasias brumosas de elucubrações e que fazem uma desconsideração de todos os homens e mulheres retos, direitos e de coração puro. É muito importante esta afirmação. Os autênticos iniciados, os seres que autenticamente tiveram ligações com os mestres e que abriram o seu olho espiritual e que foram abençoados pela luz divina e por o contacto com o amor cósmico, para que não sejamos levados por tanta macaquice, por tanta mistificação sobre mundos subterrâneos, cabalas, sintras, lis, crayons, intraterrenos, extraterrenos, mensagens de mestres ascensos, de que está tão cheio o espaço internético e informativo, fazendo com que muitas pessoas estejam a ligar-se com egrégoras, com formas de pensamento coletivas que vão diminuir a sua ligação espiritual com os mestres, com os anjos, com a divindade. Se tu queres reconhecer de Lisboa o que eu te ofereço aqui, o que se te oferece aqui, desfaz-te de todos os preconceitos e, por vezes, vira a tua orelha para as profundezas íntimas do teu ser, pois, por pouco que tu queiras ser atento, é de lá do teu interior que virão todas as respostas às questões que as minhas palavras deixam ainda abertas, porque tu próprio deves aprender a responder tu mesmo. Em verdade, não se trata aqui de uma obra de proselitismo em favor de uma hipótese de filosofia religiosa, e menos ainda uma tentativa de suscitar uma nova forma de religião. Trata-se de um testemunho de experiência original e espiritual, entre parênteses, e não cerebral, a qual foi ou esteve na origem de todas as grandes religiões antigas saídas do Espírito de Deus. Este parágrafo aqui também é importantíssimo. Ainda recentemente, uma amiga, a Glauciano, do Brasil, fez uma partilha em causa, rindo-se, um determinado dito apostolado do reino universal, do reino de Deus, ou como lá se chama, de um tal pastor Edir Macedo, no qual estavam a abençoar várias canetas para depois vender e serem anunciadas noutros programas, acompanhadas já não de um copo d'água que servia de cálice e de uma ou duas acólitas que se esforçavam por orar, invocando as bênçãos sobre as canetas que iriam ser vendidas, mas já numa radiodifusão e transmissão internética, no qual o apóstolo é mais de contas bancárias do que de versículos do Novo Testamento, pois o que ele vai citando são as contas bancárias onde as pessoas podem pagar as tais canetinhas. Eis uma forma nova de religião, a Igreja Universal do Reino de Deus, que, como muitas outras, é uma patranha completa, explorando as carências das pessoas,
a necessidade de se entusiasmarem em grupo, de desenvolverem alguma fé, de verem esperanças de sucesso, mas que pagam caro, seja estupidificando-se ao acreditarem e ao estarem a ser roubadas por espertalhões, seja por acabando por desenvolver não uma vivência espiritual, mas uma vivência de autossugestão, como são a maior parte das seitas, não só protestantes ou cristãs, mas de muitas outras orientações e tradições. Como Boirá diz, trata-se de um testemunho aqui, de uma experiência original e espiritual e que brotam do Espírito de Deus. Pois há que ter muito cuidado com muito do que é tido como sendo palavra de Deus esteja nos textos sagrados das diferentes religiões, como do que é dito hoje em dia pelos seus ditos apóstolos ou pregadores. Pois, como sabemos, há muita asneira, muita manipulação, muito erro, muita violência, muita vigarice, muita contextualização histórica de interesses nacionalistas, de interesses das tribos ou povos ou raças ligadas com as religiões e que acabaram por condicionar a redação dos próprios textos ou os seus comentários ou a interpretação que acabou por vigorar. Há que, portanto, ainda que se possa manter as nossas religiões de nascimento como tendo uma origem sagrada, sacra e não profana, portanto, uma origem que tenta pôr-nos num plano mais luminoso, mais espiritual, não de alienação, nem de falta de contacto e de abertura ao mundo psíquico e espiritual e divino, mas sendo também caminhos, sobretudo pelos seus místicos e pelos seus ensinamentos, válidos, desde que vividos numa contextualização universal de que há uma religião do amor e do espírito e da verdade que está acima e por trás de todas as emergências históricas da religião. Avancemos então com o Boin Ra para acabar esta introdução. Ou seja, eu quero dizer que para chegar ainda a sentir de forma viva tudo o que é oferta aqui, não te é de algum modo necessário abandonar a religião ancestral considerada como sagrada. Pelo contrário, lá onde ritos ou dogmas antigos ainda responda e dignos de veneração, respondem ainda verdadeiramente a uma necessidade vital, então esta faculdade de avançarmos no conhecimento do mundo espiritual e do mundo do além será a profundidade, fará aprofundar e consolidar a tua fé em Deus, no caminho espiritual, ajudando-a mesmo a adquiri-la. Ou seja, os verdadeiros ensinamentos dos mestres podem ajudar as pessoas a aprofundarem as suas religiões e a compreenderem que ritmos ou dogmas são dignos de veneração e poderão ser estimulados e fortificados em nós pelo nosso conhecimento maior espiritual. Para aqueles que, contudo, que já há muito se libertaram de todo o laço convencional, as minhas palavras varrerão de novo o caminho para as regiões espirituais, para as quais chegarmos ao acesso permanece a mais alta aspiração da mulher ou do homem terrestre, mesmo quando a crença dos seus antepassados
não os conduziram à realização desejada que concebiam. E assim termina esta primeira introdução, ou este prefácio, aos 3 capítulos que leremos noutra altura. É apenas um pequeno contributo que fazemos para revelar melhor a obra do pintor e mestre espiritual Boinra, aqui uma belíssima pintura dos mundos espirituais, e que nós, pelas nossas práticas espirituais da meditação correta, de preferência através de iniciação do mundo espiritual ou de alguém ligado a esse mundo, nos abre as portas pelo olho espiritual, pelo coração espiritual, pelo sentir espiritual. Possa então estas palavras que foram ditas ressoarem dentro de ti e despertarem mais os pilares de ligação ao mundo espiritual, ao sol do amor e da verdade. Luz e amor para ti, luz e amor para ti. Desperta mais, sê mais feliz, acredita mais no teu caminho para as alturas. Amém, amém, amém. Em profundidades luminosas. Amém. Telos, telos, telos.